Você já chegou em algum lugar e você teve a percepção de que Deus estava falando com você a respeito de alguém, de uma cidade, de uma nação, de uma igreja, em um trabalho, na escola, e você teve uma percepção no teu espírito sobre a vida de alguém, sobre algo que iria acontecer e você não conseguiu falar para essa pessoa ou para alguém a respeito desse lugar? Você pode estar fluindo no ministério do profeta e nem imagina todas as percepções do mundo espiritual que nós temos. É dito no nosso espírito, através de uma visão, através de um sonho, através de uma percepção espiritual. Algo dentro do seu espírito, você começa a sentir algo sobre aquele determinado lugar e acontece. Você começa a ouvir vozes dentro do teu espírito sobre a vida de alguém e de repente acontece e você fala: caramba, eu pensei sobre isso, veio isso no meu espírito, tive um sonho a teu respeito e aconteceu justamente aquilo que eu tinha sonhado ou aquilo que Deus tinha me mostrado. Há um peso de responsabilidade em trazer algo para alguém, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos ter obediência diante do Senhor. Isso só vai ser gerado através da intimidade. Nunca fale nada se você não tiver confirmação. Nunca fale nada sem antes Deus testificar no teu espírito. Você precisa ter a convicção de que é Deus que está falando com você. É por isso que o discernimento de espírito é tão importante para que você traga uma mensagem para alguém. Existem pessoas que foram chamadas para o ministério do profeta, mas existem pessoas que foram chamadas para uma unção específica sobre aquele lugar. Alguém que busca, alguém que se consagra, ele está sensível ao Espírito Santo. Então essa pessoa é tomada pelo Senhor, é tomada pelo Espírito da profecia e ela entrega uma mensagem. Isso não faz dela um profeta. Mas e se você for um profeta e você não saber como manusear, não saber como exercer tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, tem algo que precisa ser destravado. E isso só pode ser destravado através de um ensino. A palavra de Deus diz que nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Então, aquilo que nós fomos chamados para fazer vai vir como sinais. Eu vou sentir, eu vou funcionar naquela área específica. Se eu sou um pastor, eu gosto de cuidar. Se eu sou um evangelista, eu gosto de falar de Jesus para pessoas que eu não conheço. Se eu sou um profeta, eu vou ter discernimento em lugares. Eu vou receber palavras específicas sobre algumas pessoas, sobre o passado, o presente e o futuro. E às vezes, por não falar, acontece. Mas você não precisa se preocupar. O meu canal ele vai falar exatamente sobre essas ativações. Então você precisa, na palavra de Deus, ser totalmente cheio, ter conhecimento, buscar crescimento e aí sim exercer aquilo que foi chamado para fazer no profeta. Em Lucas 16:10 fala assim: seja fiel no pouco. Então, quando a palavra diz que é para ser fiel no pouco, é para você entregar, para você exercer aquilo que você tem em mãos. Não precisa ser legitimado um profeta. Não precisa ser reconhecido pelos homens para falar algo. Muito pelo contrário, à medida que você for entregando as percepções, os sonhos, Deus vai te confiando muitas coisas. Deus vai te colocando em lugares muito maiores. E aí sim, as pessoas vão reconhecer o chamado que está sobre a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, você precisa ter a obediência do Senhor para não ter medo de entregar as simples palavras, os simples direcionamentos para aquela pessoa que está precisando, para uma nação, para uma igreja, para um povo. É você, como voz profética, que Deus te levantou nesse tempo para trazer uma direção para tanta gente que está perdida. Então exerça hoje aquilo que você foi chamado para fazer.